tarde para apresentar o Edu, e aí ele fica, já na sequência a gente já começa Ok. falando sobre Bom, harmonizações. nosso convidado de hoje é o Eduardo Passarelli. O Edu, ele é gastrônomo, né, Edu? Ele é formado Isso. pela FMU. Ó, me corrija se eu esquecer de alguma coisa, tá? Você também é sommelier de cerveja, é colunista da revista Prazeres da Mesa, o autor do blog Edu Recomenda, e você venceu 6 prêmios de melhor carta de cervejas da cidade aqui de São Paulo, certo? Parabéns. Exato. Professor de administração dos negócios da cerveja, sommelier de cerveja e harmonização e serviços do Instituto da Cerveja. Até cansei. Esqueci de mais alguma coisa? Não, bom, eu sim tenho todas essas atividades aí. Só Prazeres da Mesa que eu não escrevo mais lá por uma falta de Ficou tempo, quanto na tempo verdade. escrevendo? Eu escrevi por 10 anos na Prazeres da Mesa. Puxa. Por 10 anos, uma coluna chamada Mundo de Espuma, onde a gente falava, claro, sobre cerveja. Muito legal. Bom, tá aí, a palavra é sua. Boa Maravilha. palestra. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui falando sobre cervejas, falando para vocês nessa semana do enólogo. E eu preparei uma apresentação para a gente falar sobre cervejas e sobre as suas harmonizações. Então, busquei trazer algo bem básico sobre cervejas para que a gente entenda um pouquinho mais, né, do que está no nosso copo, principalmente indo além daquela dourada brilhante do dia a dia que todos estão bem acostumados. Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês tudo o que a cerveja pode oferecer, suas variedades, sabores, aromas, estilos, né? E, consequentemente, tudo isso facilita as harmonizações. Então, também vou mostrar alguns caminhos bem breves para isso. Eu preparei uma apresentaçãozinha bem simples, com algumas imagens que vão ser importantes em algum momento. Então, eu vou colocar ela aqui para a gente ir acompanhando, e se necessário eu volto aqui na tela com vocês para falar alguma coisa. Então, nosso tema hoje é conhecendo cervejas e as harmonizações com cervejas. Tá? Só um momentinho aqui. Aí. Então, tem aqui, né, um pouquinho da minha apresentação, mas que a Van já falou aí sobre mim, depois eu compartilho isso com vocês. Estou no ramo de bares e restaurantes desde 1998, né? Então, bastante tempo já estudando cervejas, já tenho 6 prêmios como cartas de cervejas, escrevi para Prazeres da Mesa e para o jornal Folha de São Paulo, já fui jurado de diversas avaliações e competições de cervejas para o Paladar, para a Veja, para a própria Prazeres da Mesa. Né? E eu sou professor do Instituto da Cerveja Brasil, que é a maior escola de formação de profissionais de cerveja da América Latina. Então, a gente forma diversos níveis de profissionais, desde um entusiasta, que na verdade não é uma formação, é mais um conhecimento, sommeliers de cervejas e até um mestre cervejeiro, que é aquele profissional responsável pela elaboração de receitas, pela confecção das cervejas. Tá? Então, na nossa palestra hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as matérias-primas que constituem a cerveja e a sua fabricação, como ela funciona, as famílias de cervejas, que abaixo dessas famílias de cervejas, eu tenho todos os estilos de cervejas existentes. Para vocês terem uma ideia, existem mais de 200 estilos de cervejas variados aí pelo mundo. E vamos concluir falando um pouquinho sobre as harmonizações, como levar as cervejas à mesa. A gente vai entender que a cerveja é uma bebida bastante versátil, né? Ela tem muita versatilidade na hora de ser levada à mesa e, consequentemente, isso nos proporciona muitas combinações, muitas harmonizações. Começando falando sobre as nossas matérias-primas, né, eu separei as 4 principais e depois vou deixar algumas polêmicas aí
para o final, começar falando sobre o malte. Tá? O que seria o malte? Né? É incrível o que se dá para fazer com malte. Para começar, né, cabe a gente eu ressaltar que não existe malte na natureza. Tá? Então, a gente não tem uma plantação de malte. O malte, na verdade, ele é um estado bioquímico, né, de um cereal e que vai ser importante no processo de produção de cervejas. Então, eu posso usar muitos cereais para malteação. Posso usar trigo, aveia, centeio, mas o principal deles, utilizado para a produção de cervejas, é a cevada. Tá? Então, a maioria das cervejas contém malte de cevada. Mesmo quando eu falo das cervejas de trigo, por exemplo, essas cervejas também têm, né, uma boa parte de malte de cevada ali na sua composição. E o que é o malte, então? Eu falei para vocês, ele é um estado bioquímico, né, de um cereal, né? Ele é a transformação bioquímica desse cereal em malte. Eu vou usar a cevada aqui como exemplo, que é o principal, como eu falei, utilizado para a produção de cervejas, e vocês devem se lembrar de uma experiência que devem ter feito na escola quando eram mais jovens, plantando um feijãozinho no algodão e acompanhando o crescimento de planta. É mais ou menos uma brincadeira dessas que uma maltearia faz. A maltearia é a empresa especializada em produção de maltes. Eles colocam o cereal para germinar, então primeiro passa por essa etapa de maceração, onde ele vai receber umidade, vai receber água, para se iniciar a sua germinação. E no momento onde essa germinação está iniciando, esse processo é interrompido. Por que ele é interrompido? Porque duas razões principais. Eu tenho uma carga de energia muito grande ali nesse grão, nesse momento. Afinal de contas, ali iria surgir uma planta, né? Então precisa dessa energia toda. E eu também desenvolvi inúmeras enzimas que o cereal cru não teria. Então, essas enzimas também serão muito importantes lá na frente no nosso processo de produção. Esse processo de germinação, ele vai ser interrompido, como eu falei, através de secagem. Secagem com calor. Essa secagem, dependendo da intensidade de calor aplicada, eu vou ter diversas tonalidades, diversas colorações de maltes que vão não só me trazer cor para a cerveja, como também aromas e sabores. Então, eu tenho aqui imagens de diversos tipos de maltes, né, com seus nomes técnicos, mas são inúmeros deles, e eu poderia separar em 4 tipos, basicamente, para compreender aqui mais fácil. O primeiro é o malte clarinho, naquela primeira etapa, né, de secagem, aonde eu vou fazer o malte clarinho, que é o que faz a nossa cerveja do dia a dia, que eu já mencionei, né, aquelas douradas, as Pilsens, as American Lagers, né, então é aquele malte bem clarinho. Não só a cor, como também aromas e sabores desse malte vão estar presentes. Então, eu tenho notas lembrando cereais, eu tenho notas lembrando miolo de pão, muitas vezes vindas, né, do malte. Se esse calor continua sendo aplicado, então eu continuo com a minha intensidade de calor, eu vou começar a ter a reação de Maillard nos meus maltes. O que é nessa reação de Maillard? Ela vai transformar, né, o amido e algumas proteínas do malte em algo que nos lembra caramelização. Então, na primeira etapa, depois desse malte clarinho, eu tenho os maltes avermelhados, que vão ter notas que nos remetem a caramelo. Então, a cerveja vai ter cor avermelhada, mas também com aromas e sabores remetendo a caramelo. Continuando essa aplicação de calor, eu chego nos maltes de tonalidade mais amarronzadas, os maltes marrons. Esses maltes vão ter, né, lembrança de balatoff, de chocolate ao leite, de caramelo mais intenso. Sabe aquele caramelo que a gente usa para fazer calda de pudim, por exemplo, já no seu último ponto, né? Isso daí vai aparecer nesses maltes mais amarronzados. Tá? E, claro, consequentemente, a cor da cerveja. Na última etapa de torrefação,
eu tenho os maltes pretos, os maltes torrados. Esses maltes vão me lembrar café, chocolate amargo, cacau, muitas vezes até alguma notinha de defumação, né, vinda dessa intensidade de calor, e mais uma vez, a sua cor, né, vai ser predominantemente escura, negra. Notem que eu estou falando de coloração da cerveja vindo de maltes, tá? Não estou falando de adição de nenhum tipo de corante, como acontece aí na grande indústria. Então, eu estou falando de cervejas que utilizam malte de cevada, tanto para trazer aromas, sabores e também a sua cor. Nesse mundo todo de maltes aí, eu vou ter maltes acidificados, eu vou ter maltes defumados propositalmente, eu vou ter maltes dos mais variados possíveis, né, que também podem compor sabores e aromas da minha cerveja. Seguindo, o meu outro ingrediente, dos 4 que eu separei aqui, é o lúpulo. O lúpulo a gente chama no meio cervejeiro de alma da cerveja. Tá? Então, o lúpulo, ele é uma plantinha, né? Ele é uma plantona, na verdade, mas a gente usa a florzinha dela, que é uma planta da família das trepadeiras. E a gente usa essa flor de lúpulo, olha aqui, eu tenho uma imagem de Hallertau, por exemplo, na Alemanha, que é um dos grandes produtores, dos importantes produtores de lúpulo no mundo. E essa florzinha do lúpulo, ela vai me trazer o amargor da cerveja, tá? Então, dependendo da intensidade, da quantidade utilizada, eu vou ter cervejas mais ou menos amargas, mas ela também me traz uma série de sabores e aromas. Então, o lúpulo, fazendo uma comparação com... Imagina se eu falasse para vocês uva. Uva é muito genérico, é muito amplo, certo? Quando eu falo de lúpulo, eu também estou sendo muito genérico. Existem várias variedades diferentes de lúpulos que vão conferir aí esses aromas e sabores diferentes, além do amargor, claro. Em linhas gerais, os lúpulos de origem alemã, como os de Hallertau, que são conhecidos como lúpulos nobres, são lúpulos que trazem notas florais e herbais para cervejas. Costumam trazer um amargor bastante delicado, a gente chama de um amargor muito assertivo. Tá? Se eu vou para a escola inglesa, por exemplo, os lúpulos de lá vão me lembrar notas terrosas. O que seriam essas notas terrosas? Algo muito próximo do chá preto, do Earl Grey, né? Chá preto inglês ali do dia a dia. Então, aquelas notas mais intensas e também um amargor, como todos os lúpulos, né? Mas um amargor um pouquinho mais presente, um amargor um pouquinho mais marcante. Tá? Outra escola que tem lúpulo e que é hoje muito dominante no mundo é a escola americana. Os lúpulos americanos talvez sejam os mais marcantes de todos, porque o aroma deles e o sabor deles é muito, muito intenso. Então, os lúpulos americanos lembram notas cítricas, notas de frutas tropicais. Tem vários lúpulos americanos que, para quem sente o aroma, fala, uau, eu estou sentindo o aroma de um maracujá, eu estou sentindo o aroma de um mamão papaya, porque são aromas muito marcantes também, muito definidos, né? Eles também trazem notas resinosas que lembram pinho, né? E com essa pequena amostra eu consigo demonstrar aqui o quanto o lúpulo ele é importante, né, na produção de cervejas. Ele trata-se de uma planta de regiões de clima frio, por isso até pouco tempo atrás não era produzida no Brasil. A gente já tem alguns estudos avançados de lúpulo brasileiro, tá? E eu acredito que nos próximos anos a gente passe a ter tipos específicos de lúpulos brasileiros, que daí vão trazer suas características sensoriais aí para as nossas cervejas. Ele pertence à família dos canabináceos, tá? Apesar de não ter propriedades semelhantes, né? Traz propriedades medicinais. Na Alemanha, por exemplo, é muito comum se comprar remédios fitoterápicos à base de lúpulo. Eles ajudam no sono, eles são calmantes, ajudam para vários tratamentos. E uma curiosidade, somente a planta feminina do lúpulo é utilizada para a produção de cervejas. Tá? A planta masculina ela não traz os óleos essenciais
que vão ser utilizados. Então, eu tenho aqui imagem, né, das plantas. Na direita, a flor feminina do lúpulo, né, que é esse conezinho aqui que é utilizado na produção. A esquerda é a masculina, vejam que é até uma flor pequenininha e independente do tamanho. Ela não tem as propriedades, né, necessárias para a produção de cervejas. Então, hoje em dia, nem existe mais, né, a planta masculina na natureza. Ter sementes somente de plantas femininas e vão ser utilizadas para fazer cerveja. Ô, Edu, Oi. desculpa te cortar, Não, mas assim, você, pelo que eu entendi, então questão de terroir, igual a gente é acostumado com uva, né? Então, cada região tem a sua característica, certo? Perfeito, perfeito. Né? Exatamente. Aqui no Brasil, a gente tem plantação? É comum? Não, qual região e qual é a característica sensorial do lúpulo daqui do Brasil? O lúpulo brasileiro ele está ainda nos primeiros estudos de produção. A gente tem alguma coisa aqui na Serra da Mantiqueira e também tem lá no sul do país, em Gramado, porque a planta do lúpulo ela precisa de uma incidez de luz muito específica, temperaturas muito bem definidas durante o dia e durante a noite, né? E ela está começando a se adaptar aqui, mas a gente ainda não consegue ter os óleos essenciais que são importantes para a fabricação de cervejas. Então, já temos lúpulo brasileiro, mas eu ainda não poderia dizer que ele tem características marcantes. A gente está reproduzindo lúpulos de outras regiões do mundo para iniciar esses estudos, que até pouquíssimo tempo atrás, até na minha apresentação, eu falo que não existia, né, lúpulo brasileiro. Agora a gente já tem, mas ainda faltam alguns passos para a gente chegar. Legal. Obrigada. Tá? Então, aqui, né, tem uma imagem de um corte no cone de lúpulo, e essa parte amarelinha aí, que é a lupulina, é a parte mais nobre que a gente tem no lúpulo. Então, eu falei para vocês de malte e todas as suas variações de cores, né, e, consequentemente, de sabores e aromas. O lúpulo, que traz o amargor da cerveja, tá? E esse amargor acompanhado também de sabores e aromas. Então, estou começando a criar aí uma complexidade já da bebida, né, dependendo das combinações. E uma curiosidade sobre amargor de cerveja, só em linha geral, porque eu sei que o amargor é um gosto básico que a gente aprende a gostar durante a vida. Tá? Se eu pegar um nenezinho, quando minha filha era pequenininha, e colocasse um pouquinho de doce na boca dela, ela iria sorrir. Quando eu colocasse algo amargo, imediatamente ela ia chorar, ela ia rejeitar. Existe até um estudo que mostra que a gente traz geneticamente a aversão ao amargor, porque o veneno é amargo. Então a gente vai aprendendo a gostar de amargor e basta lembrar o dia em que vocês fizeram 18 anos e provaram uma cerveja pela primeira vez na vida e falaram, nossa, mas que coisa amarga, como que minha mãe, meu pai, minha tia conseguem beber algo disso. E, de repente, estavam, uau, mas como é fácil, como é gostoso beber. Então, é uma questão de... Aqui eu tenho uma tabelinha de unidades de amargor, que também se fala muito no mercado de IBU, que é International Bitter Units, que são o quanto eu vou ter de amargor na minha bebida. Uma American Lager, que é a cerveja do dia a dia, vou falar de uma Brahma, por exemplo, ela tem cerca de 5 unidades de amargor. Se eu já vou para uma Heineken, ela vai ter cerca de 17 unidades de amargor. Uma Beck's, que está agora no mercado, tem 20 unidades. Se eu já vou para outros estilos, como uma Helles de Munique, muito comum na Baviera, eu posso chegar até a 25 unidades de amargor, uma Pilsen alemã chega até 40, e uma IPA americana, India Pale Ale, que é uma cerveja que está em evidência hoje no mercado mundial, e claro, no nosso aqui também, chegando até a 70 unidades de amargor. Imagina, então, uma Imperial IPA americana que chega a incríveis 100 unidades. Estou falando de um amargor muito, muito intenso. Nesses últimos casos aqui, já estou falando de algo para quem gosta de fato de amargor. Mas nessas primeiras cervejas, principalmente nas duas do meio, a Helles e a Pilsen alemã, o amargor ele é muito convidativo até para o próximo gole.
Então, ele é importante para o equilíbrio da cerveja e lá na frente a gente vai ver que vai usar ele bastante falando de harmonizações. Seguindo com os nossos ingredientes, eu venho com a polêmica água. Né? O princípio de todas as coisas é a água. Tudo vem da água e para a água tudo retorna. Né? Tales de Mileto já dizia isso. E por que eu falo que a água é polêmica? Porque tem muita gente que defende que a cerveja é boa por causa da água. Então tem a lenda lá da Brahma de Agudos, por exemplo. Não, porque a água dela faz com que ela seja melhor. Hoje em dia, pessoal, é muito fácil ter água boa. Então eu sei que água boa faz cerveja boa. Cerca de 90% do que está no nosso copo é água, tá? Mas é muito fácil ter água boa hoje em dia. Eu posso usar qualquer fonte de água, usar água da rede da Sabesp aqui em São Paulo, por exemplo. Eu trato ela de forma muito rápida, muito eficiente e num custo muito baixo. Então, não é mais diferencial para uma cervejaria falar que, olha, a minha água é boa. Até quem faz cerveja em casa consegue ter água de altíssima qualidade. Historicamente, claro, as cervejarias se instalavam em boas fontes de água. Mas hoje em dia, né, água é o básico para se ter uma boa cerveja e facilmente acessível aí para qualquer cervejeiro. Tá? O quarto dos nossos ingredientes é o fermento, e o fermento vai começar também de novo a nos trazer sabores e aromas para a cerveja, além do álcool, né, e de gás carbônico. Então, eu tenho aqui 2 tipos básicos, Saccharomyces caubergensis, que são as leveduras de baixa fermentação, e a Saccharomyces cerevisiae, que são as leveduras de alta fermentação. Poxa, mas o que isso vai influenciar para mim, que só estou bebendo, não estou produzindo cerveja? Então, eu quero entender o que está no meu copo, né? Isso eu vou começar a falar das famílias de fermentação, tá? Para falar das famílias, eu vou aqui, sem a ilustração, mas vou explanar rapidamente como funciona a fabricação de cervejas. O mestre cervejeiro, que é um profissional diferente de mim, que sou um sommelier de cervejas, ele vai selecionar os tipos de malte que ele quer, ele vai moer esse malte para quê? Para expor o amido dele para fora da casca, tá? E vai levar esse malte para ser cozido com água, num processo chamado de mosturação. Nesse processo de mosturação, lembra aquelas enzimas que eu falei que o grão desenvolveu no processo de malteação? Essas enzimas, junto com o calor aplicado durante o cozimento, vão conseguir transformar os amidos presentes no grão em diversos tipos de açúcares. Terminado esse processo, que dura cerca de 1h30, mais ou menos, o mestre cervejeiro vai coar esse líquido açucarado denso, que nesse momento é chamado de mosto. Eu acho que vocês estão bem acostumados com esse nome, né? Mas aqui é um mosto cervejeiro, e vai levar esse mosto para fervura. Na fervura vai ser adicionado o lúpulo, na etapa inicial para extrair amargor e na etapa final para extrair aroma desse lúpulo. Terminado esse processo de fervura, que dura aí cerca de 1h, 1h30 também, eu vou resfriar esse mosto e daí sim eu vou inocular o fermento, quer dizer, eu vou colocar, adicionar fermento ao mosto e vai se iniciar o processo de fermentação. O fermento vai consumir os açúcares criados na mosturação e vai transformá-los em álcool e gás carbônico. O processo de fermentação dura entre 4 e 7 dias, dependendo do estilo, e depois disso entra a maturação da cerveja, que pode durar até 60 dias, também dependendo do estilo. Tá? Com isso, eu vou ter as famílias de fermentação que se dividem em 2, basicamente. As lagers, que são as cervejas de baixa fermentação, né, o nome vem do alemão lagern, que significa armazenar, né? E o que são lagers? Eu falei para vocês, eu quero entender o que está no meu copo, o que eu estou bebendo aqui. São cervejas onde o fermento basicamente produz apenas álcool e gás carbônico. Então, as características sensoriais dessas cervejas, elas vêm das suas matérias-primas, tá? Da composição de maltes,
dos tipos de lúpulo, né, de eventuais frutas, ervas, temperos que podem ter sido adicionadas e da água. Abaixo dessa família Lager, imagina que ela é um grande guarda-chuva e abaixo dela estão todos os estilos Lager, todos os estilos de baixa fermentação. O primeiro que você tem aí é bastante conhecido nosso, é o Pilsen, né? Mas a gente também tem Dunkel, tem Helles, tem Viena, tem Rauchbier. Rauchbier é uma cerveja defumada, por exemplo, que traz notas que lembram bacon. Eu tenho a Bock, eu tenho a Schwarzbier. Schwarzbier é uma cerveja preta. Então, todas essas são lagers. Olha só algumas imagens aqui, das cores mais variadas. Tá vendo? Muita gente associa lager só a essa cerveja clarinha, tá? Mas não, eu posso ter cores e, inclusive, força alcoólica mais intensa, como na direita eu tenho a Paulaner Salvator, que tem 7,9% de álcool. Vocês terem como base, uma cerveja comum tem 4,5% de álcool. Então, mesmo cervejas mais intensas e escuras podem ser lagers. Tá? Na família Ale, que são as cervejas de alta fermentação, o que vai acontecer aqui, para ser bem direto? Além dos sabores e aromas primários, né, vindos dos ingredientes utilizados, o fermento produz álcool, gás carbônico e deixa alguns subprodutos, principalmente ésteres e fenóis. Os ésteres são notas frutadas e os fenóis são notas condimentadas. Para quem já tomou uma cerveja de trigo, por exemplo, uma Weizenbier, percebeu que ela traz aroma lembrando banana, que ela traz aroma lembrando cravo da Índia. Isso não foi adicionado ali, é o fermento que deixou, né, esses subprodutos. Então, esses sabores e aromas primários das matérias-primas se somam aos secundários vindos da fermentação, e com isso eu tenho cervejas mais complexas do que lagers. Nos estilos aqui a gente vê Weizenbier, Kölsch, Pale Ale, a IPA, Porter, Stout, Scotch Ale, Double, Triple e muitas outras, né? Nas imagens, pessoal, olha lá, eu tenho de novo cerveja clarinha, eu tenho cerveja vermelha, marrom, preta, porque a cor da cerveja não vem do tipo de fermentação, ela vem das matérias-primas, principalmente do malte utilizado. Então, eu posso ter uma ale levinha e dourada como uma Kölsch, que é essa cerveja do centro embaixo, 4,5% de álcool, super fácil de beber, como eu posso ter uma stout, como a Goose Island, aqui também na direita para cima, que é uma cerveja potente alcoolicamente, intensa, cheia de sabor e de aroma. A diferença principal, então, entre uma ale e uma lager é complexidade. Ales são mais complexas e lagers menos complexas. Notem que eu não falei de cor e força alcoólica, já que ambas podem ter as mais diversas cores e forças alcoólicas, desde leves até intensas. Além disso, eu tenho uma muito peculiar, que são as cervejas de fermentação espontânea. Elas só acontecem na Bélgica, numa região de 25 quilômetros quadrados às margens do rio Sene. E como que funciona aqui, pessoal? Ao invés de inocular fermento no final ali da fervura, eu deixo essa cerveja exposta, tá, em leveduras existentes no ar dessa região vão atacar o mosto e vão iniciar o seu processo de fermentação. Principalmente bactérias acéticas e láticas e também Brettanomyces, que eu sei que no mundo do vinho é um problemão, né? Aqui na cerveja, quando bem controlada, elas vão ser interessantes. São cervejas que fermentam e maturam em barris de madeira, e essa fermentação pode chegar a até 3 anos, tá? Então, elas são cervejas super peculiares, porque elas trazem notas com acidez acética, com acidez lática, elas são muito secas, né? Então, isso significa não tem um açúcar residual quase presente na hora de provar essas cervejas, né? E elas trazem essas notas de Brettanomyces, que são notas que, explicando aqui, não soam tão agradáveis como estábulo, como suor de cavalo, ou até mesmo couro, mas, de novo, bem inseridas na cerveja, elas se tornam interessantes.
Eu posso ter também, né, essas cervejas de fermentação espontânea com adição de frutas, principalmente cereja, no caso das Kriegs, né, e framboesa, que daí vão compor não só o sabor, mas também vão trazer um equilíbrio entre dulçor e acidez. Olha só algumas imagens aqui de fermentação espontânea. Então, aqui é uma espécie de piscina de cobre na esquerda, em cima, onde as cervejas vão ficar expostas para receberem o ataque dessas leveduras selvagens. Aqui no meio é uma fermentação acontecendo, já vazando. Olha ali na direita, em cima, teias de aranha, né, que vão se repetir em outras imagens. Isso não significa que as cervejarias são sujas, muito pelo contrário. Elas só estão preservando o ambiente onde essas leveduras vivem. Né? Então, são cervejarias super interessantes e que valem, né, merecem a visita para quem tiver a oportunidade de ir à Bélgica. Então, a gente falou de 3 famílias de fermentação, 2 principalmente ales e lagers, aonde eu entendo que eu vou ter cores, sabores, aromas e potência alcoólica das mais variadas possíveis. Olha só algumas imagens aqui de cervejas de fermentação espontânea, como a Cantillon Loup-Pepé, na direita, que é uma cerveja que aqui no Brasil, uma garrafa de 750 mililitros chega a custar R$300, né? Outras já mais fáceis, como na esquerda, a Kriek Boom, que dá para encontrar até em redes de supermercado, já vão custar um pouco menos, cerca de 60, 70 reais, e trazem a adição de frutas. Então, é uma cerveja super interessante. Eu recomendo para quem quiser arriscar uma harmonização depois, uma Kriek Boom com queijo brie, por exemplo, de se provar ajoelhado agradecendo. Para quem quiser saber mais sobre estilos, claro, além de dúvidas, fiquem sempre à vontade, né? Eu recomendo esses 2 guias. Tem o BJCP, que é o Beer Judge Certification Program, que inclusive em português para telefones celulares, e também o BA, o Brewers Association, que falam ali dos mais variados estilos, todas as suas características sensoriais, o que se esperar de potência alcoólica e tudo mais, que vai ajudar muito, né, na hora de fazer a sua escolha pelas cervejas. Então, basicamente, é isso que temos, né, de sabores e aromas. Fui bem direto para a gente utilizar aqui bem nosso tempo. E agora eu vou falar de harmonização de cervejas. A cerveja, como eu bem disse, é uma bebida muito versátil, é uma bebida por todas essas possibilidades de características sensoriais que ela pode ter. Também existem muitas possibilidades de levar essa bebida, né, à mesa para combinar com alimentos, e não só na mesa do boteco, onde, claro, ela é muito bem-vinda, mas até em mesas de restaurantes upscale, né? Restaurantes, se vocês forem a Nova York, o Per Se tem uma carta de 150 rótulos de cervejas. Há 3 anos atrás eu fui jantar no Osteria Francescana, em Modena, e comprei um menu harmonizado, do qual, das 6 etapas, 2 foram servidas com cerveja. Olha só, a cerveja ela permite, né, ela tem esse espaço, e vou explicar também como que isso funciona, por que que ela é tão bem-vinda à mesa. Primeira coisa, para os que estão aí pensando, poxa, mas cerveja estufa, cerveja, né, vai... Claro, se eu tomar cerveja igual eu tomo num boteco, sentado ali aos montes, e quiser uma refeição harmonizada, eu vou ter que ser um pouquinho ogro para suportar. Mas se eu servir essas cervejas em quantidades adequadas, cerca de 100, 150 mililitros por etapa, eu vou ter uma experiência sensorial incrível. Garanto isso para vocês. O que é a harmonização? A harmonia entre o alimento e a cerveja, de forma que os sabores oferecidos pela combinação dos dois seja ainda melhor do que cada um consumido individualmente. Então, o que eu quero entender aqui? Que eu vou provar cerveja e alimento juntos e vou criar uma possibilidade que eu não teria com eles de forma isolada, mesmo eles sendo muito bons isoladamente. A gente brinca no mundo da cerveja que eu vou criar um terceiro sabor. Tá? Para se descobrir as melhores combinações, é necessário que eu preste atenção às características de cada parte e a uma tem sobre a outra.
Isso é muito interessante, pessoal, porque nós estamos muito acostumados a interpretar bebidas. Então, por exemplo, agora eu estou aqui com um café na minha mão e eu vou degustar esse café. Tem notas de torrefação, né? Tem alguma coisa caramelada, algo frutado. Eu estou interpretando bebida. E o prato? Né? Quem de nós que pega um prato ali e fala, mas a quantidade de gordura, ou a acidez do molho de tomate, o dulçor da reação de Maillard, né? Para fazer uma harmonização bem-sucedida, eu também tenho que prestar atenção no prato, entender qual que é a composição dele, o que se destaca. Tá? Para a sensação de uma harmonização estar completa, eu preciso ter alimento e cervejas juntos à boca e em quantidades proporcionais. São algumas diretrizes que vão nos levar para harmonizações bem-sucedidas. Então, a primeira delas é o equilíbrio de forças. E é muito simples. Eu vou equilibrar força com força. Então, cervejas mais delicadas pedem pratos mais suaves, enquanto cervejas mais intensas pedem por pratos mais potentes. O que me traz força na cerveja? Tá? Teor alcoólico, caráter do malte, então a composição de maltes ali utilizadas, a tosta desse malte, o amargor, o dulçor, o corpo da cerveja e também a sua acidez. E no alimento? Eu vou prestar atenção em gordura, em dulçor, no método de cocção. Imaginem se eu falo para vocês de um frango. O frango ele pode ser grelhado, ele pode ser frito, ele pode ser ensopado, ele pode estar na televisão de cachorro. Então, tudo isso muda, né, o sabor final ali, a percepção de sabor, além de temperos e condimentação. Então, eu vou prestar atenção aqui em equilíbrio de forças para combinar intensidades iguais. Esse é o meu primeiro passo. Diretriz número 1. Minha diretriz número 2 é a semelhança. Então, eu vou procurar, né, elementos semelhantes, tanto na bebida quanto na comida. Eu falei para vocês de reação de Maillard, por exemplo, que o malte passa por reação de Maillard, quando tem o calor aplicado, né? Carnes, em sua maioria, também passam dos vegetais. Então, aqui eu posso ter pontos, né, de semelhança em ambos os lados. Por exemplo, uma carne, quando é assada, ela vai ter caramelização, assim como uma cerveja avermelhada tem caramelização. E daí seriam pontos de semelhança. Mais uma vez, é importante considerar ingredientes e métodos de preparo do alimento. Frequentemente, né, esses sabores caramelizados, como eu falei, vão ser encontrados em ambos os lados e devo tomar cuidado, porque condimentos, ervas e molhos podem redirecionar essa harmonização, pode se tornar o grande destaque do prato. Terceiro lugar, eu tenho o contraste, e daí aqui é simples, eu vou levar em consideração elementos contrastantes e eu vou fazer interações específicas. O que isso significa? Eu não quero contrastar totalmente o prato ou totalmente a cerveja. Eu vou contrastar alguns pontos de prato ou de cerveja, principalmente do prato. Eu sei que álcool, carbonatação, gordura, dulçor e acidez são algumas características da cerveja e do alimento que se combinam de formas previsíveis, mas eu devo tomar alguns cuidados com elas. Principalmente, nenhuma das partes deve sobrepor a outra. A gente entende que numa harmonização, eu devo manter o DNA de ambos os lados. Então, eu não posso, se um prato tem pimenta muito intensa, eu não posso usar uma cerveja para acabar com essa pimenta, porque, afinal de contas, eu tirei o DNA ali, a chave do prato. Tá? Eu falei para vocês do amargor, né? Que, por exemplo, gordura, ela pode ser muito bem contrastada por amargor, álcool, acidez e carbonatação. Então, são elementos da cerveja que podem contrastar a sensação de gordura, quando ela aparece intensa num prato, e essa sensação de gordura e a presença de gordura podem, por exemplo, obstruir nossas papilas gustativas, diminuindo a percepção do conjunto. Então, esses 4 aqui, amargor, álcool, acidez e carbonatação, ajudam no contraste. Já o gosto umami, ele contrasta
bem com presença de caramelização, tosta ou amargor. E eu sei que o salgado intenso de carnes vermelhas contrasta com tosta, usando alguns exemplos aqui de contraste. Dulçor de sobremesas pode ser contrastado por acidez ou por amargor de tosta. E, atenção, cervejas amargas potencializam a sensação de pimenta. Então, nesse caso, eu posso usar cervejas mais maltadas como uma boa opção para reduzi-la. E, por último, eu tenho a complementação, tá? E pensem numa cerveja e num alimento como um elemento único, como se a cerveja estivesse dentro do prato ou o alimento dentro da cerveja. Quer ver de uma forma bem simples? Acabei de falar para vocês de café. Café com leite. Eles não se combinam de forma incrível, não complementam um ao outro. Então, pensem nisso na hora de criar uma complementação. Vou dar um exemplo de novo. Pegue uma sobremesa cremosa, como uma panna, por exemplo, uma panna cotta com calda de caramelo, e provem com uma cerveja stout. E vocês vão ver a complementação incrível que acontece ali. Eu tenho um exemplo aqui de feijoada e Belgian Witbier. E eu explico fácil a minha complementação. A Witbier é uma cerveja de trigo belga que traz leve dulçor equilibrado com a sua acidez. Ela traz notas de condimentação vindas principalmente de sementes de coentro adicionadas na receita e das cascas de laranja, que trazem notas cítricas e são muito marcantes, tanto no aroma quanto no sabor. Olha ali a feijoada com a sua laranjinha em cima do prato. É uma complementação muito incrível. Tira aquela cerveja do dia a dia, da hora de combinar com uma feijoada, e que nenhum cervejeiro me ouça. Nada como uma boa caipirinha aí ao lado. Vou te cortar de novo. Claro. Sabe que hoje nós tivemos uma palestra com o Edu, também lá da BS, o Edu Sartori, sobre a harmonização de vinhos, né? E aí, na hora que chegou feijoada, foi né? Porque é difícil a gente harmonizar vinho com feijoada, né? Verdade. Então, eu particularmente acho que feijoada fica perfeito com cerveja ou com caipirinha, muito melhor do que com vinho, né? Então, assim, mas você disse que ela fica perfeita com essa Belgian Witbier, certo? Se você fosse dar uma sugestão de uma cerveja que a gente encontra mais facilmente aqui no Brasil, uma cerveja mais que a gente vê mais no mercado, qual que você sugere? Qual que você daria uma dica para gente para combinar, para harmonizar perfeito com feijoada? Para ficar fácil, né? Seguindo isso, com o para ficar fácil. A Hoegaarden, fácil, encontra em qualquer mercado e custa baratinho, 6, 7 reais uma garrafinha. Tem a Baden-Baden Witbier também. A Dádiva faz uma belíssima Witbier, e depois arrisquem a linha de cervejas ácidas da Dádiva, com feijoada também, fica muito incrível, principalmente as que têm adição de frutas. Então seria cervejas com algum toque de frutas, é isso? E a acidez algum toque também. Cítrico. Então ela tem essa acidez, que é marcante, ela é refrescante, assim como pede uma feijoada, e tem esse cítrico. Aí, ok. Obrigada. Só para a gente finalizar aqui, então, eu tenho que prestar atenção que algumas culturas gastronômicas existem combinações clássicas. Então, se vocês forem à Alemanha, eles harmonizam a salsicha branca, o Weisswurst, com Weissbier, com a cerveja de trigo. Não seria uma grande harmonização, mas é um clássico. Se vocês forem à Irlanda, eles harmonizam ostras frescas com dry stout. Na minha opinião, você acaba com a ostra, porque quebra já a nossa regra número 1 ali de intensidade de forças. A ostra é delicada, eu vim com uma cerveja com torrefação, com potência, passa em cima, mas é clássico, então não adianta a gente ir lá para o irlandês e falar, olha, você está errado, eu assisti a aula do Edu e não é esse o caminho. Então a gente respeita sempre lembrar que em sequências eu aumento a intensidade das combinações gradativamente, né? Então não vou começar com algo muito potente para ir para algo mais leve depois.
Isso eu estou falando não só de cerveja, mas do conjunto da harmonização. Sazonalidade, né? Pegue mais leve no verão e mais pesado no inverno, né? Acho que com qualquer bebida, né? Se pegar um dia quente, chamar alguém para tomar uma Weizenbock, que é uma cerveja super encorpada, intensa, com uma feijoada, vai ter muito menos chance do que se convidar alguém para provar um ceviche com uma Witbier, por exemplo, como a gente falou, que é muito mais refrescante, até é quase um ar-condicionado em forma de harmonização. E, para finalizar, lembrar que nem toda harmonização não funciona para todos, né? Gosto pessoal influencia muito nas harmonizações, as experiências que as pessoas tiveram na vida, né? E por aí vai. Lembrando, né, que nós todos aqui trabalhamos com subjetivo, né, Van? Então, se você chegar aqui para mim e me apresentar um vinho falando, olha, esse é o melhor vinho que eu conheço, ele é espetacular por causa disso, disso e disso, e eu provar e te falar, eu não gostei, não existe como você chegar para mim e falar, desculpa, você gostou, você só não sabe disso. Então, a gente vai trabalhar em harmonizações, muitas vezes, com pessoas que não vão aprender a gostar dela, mas com esses caminhos a gente consegue chegar lá. Maravilha? Eu tentei ser bem breve, tudo para abordar bastante aí dos assuntos, eu sei que é pouco Excelente. tempo. Foi uma forma super fácil de todo mundo compreender. Tenho certeza que tá todo mundo entendeu, tá bem claro, e ótimos slides. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Eu achei muito interessante lá atrás que você disse da fermentação espontânea, que pode ser até 3 anos de fermentação. Achei o máximo. E é incrível, porque é uma região pequena, que eu falei ali, 25 quilômetros quadrados, às margens do Rio Sene. Isso pega uma partezinha do sul de Bruxelas, e são hoje 14 cervejarias que produzem cervejas como provavelmente elas eram feitas antigamente, porque não se conhecia a ação da levedura, né? E daí são cervejas super peculiares, né? Cervejas muitas vezes muito ácidas, com sabores ousados, e que normalmente o pessoal que já conhece vinho, que tem um paladar mais apurado, que tem experiências sensoriais maiores, costuma se identificar bem com elas, costuma compreendê-las melhor do que o pessoal do mundo da cerveja. Essas são as guilds, as lambics, né? Isso, a gente tem estilo. basicamente... Eu particularmente adoro esse estilo de cerveja, Legal. você tem razão. Tem uma acidez deliciosa para acompanhar alguns alimentos, é espetacular, principalmente derivados de porco, assim, joelho, carne de porco, perfeito. chucrute. Deu até água na boca. Aqui também. Mas aqui no Brasil, a vigilância não permite, não é isso? Parece que tem alguma coisa que a gente não consegue produzir esse tipo de cerveja aqui, não é? A gente não consegue produzir essas cervejas da forma como elas são lá, porque a gente não tem as leveduras selvagens assim como eles têm no ar, tá? Então, imaginem, né, se fizéssemos aqui em São Paulo, é capaz de eu criar uma cerveja, né? Mas a gente já tem muitas cervejas aqui com essa acidez, com essas leveduras provocadas. Então, eu inoculo no barril. Então, tem muita coisa legal de cerveja ácida aqui. Pesquisem depois uma chamada Coisa Linda. A Coisa Linda está em Florianópolis. Eles só fazem cervejas ácidas em barril e são cervejas incríveis que não perdem para o que a gente tem fora do Brasil. Legal. Bom saber. Bom, acho que é isso. Eu tenho pergunta, Van. Aí que a Gabi a Gabi é cervejeira. Tava sentindo falta de você. Eu falei, gente, cadê a nossa cervejeira? Chegou. Vai, Gabi. Ela vai perguntar para você vários detalhes técnicos agora. Desculpa, Edu. Desculpa, gente. Aí, é que eu tive que sair para resolver uns negocinhos. E aí eu cheguei bem na hora certa. Eu fui acompanhando a palestra até chegar na hora certa. Edu, a Crique, ela é selvagem? Você que comentou, né?
Kriek, em flamengo, que é o dialeto falado no norte da Bélgica, ele significa cereja. Essa que eu falei ali, e boa parte delas, elas são selvagens e tem adição das cerejas já no último ano de maturação dela. Então, normalmente se adiciona a cereja macerada e deixa ali ela um período de 2 a 3 meses. Tá? Então, ela não teve nenhuma levedura inoculada, e foram leveduras selvagens que fizeram todo o processo, e daí só finaliza com a cereja para um equilíbrio, né? É fantástica. Eu não imaginava que ela era selvagem assim, porque a gente fica muito buscando esses aromas diferentes, esses sabores diferentes, e realmente é uma cerveja equilibradíssima, uma delícia, tem aquela acidezinha gostosa, bem que a gente atribui que seja da cereja, mas provavelmente tem mais a ver com a bactéria lática e com a cereja também, né? Tem ali a bactéria lática, ela é muito marcante, tem Brettanomyces ali, né, que vai fazer um papel importante. Se você gosta dessas, Gabriela, eu recomendo que você procure uma chamada Duchesse de Bourgogne. A Duchesse de Bourgogne, ela não é selvagem, né? Ela é uma fermentação híbrida, mas no barril ela vai ter ataque de bactérias láticas e também acéticas, e vai trazer um equilíbrio, algo muito interessante. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante. A gente tem aqui no grupo um mestre cervejeiro também, o Joelson, que é aluno de viticultura e enologia. Ele dá cursos de cerveja artesanal, tal, né? Eu conheci as cervejas artesanais por meu cunhado, que é sommelier formado lá no ICB também, foi professor dele, Otávio Campolongo, e eu comecei a fazer cerveja em casa e acabei fazendo um curso de cerveja artesanal lá no IFE, que o nosso professor Patrick ministrar como um curso de extensão universitária, né? E eu já fiz várias, eu adoro fazer coisa maluca, né? E eu já fiz umas cervejas com chardonnay, uma mistura de vite com chardonnay, a parte da microbiologia na cervejaria é muito importante, né? Certamente, certamente. E essa semana... Fala. Desculpa. Não, eu fiz um curso específico, né, de microbiologia cervejeira, e está muito na moda essa coisa de usar outras fermentações mistas, né? A gente tem muito as grape ales agora. Então, eu tive esse final de semana dando aula em Caxias do Sul, e um dos meus alunos, ele é enólogo, ele tem uma vinícola, e ele produz cervejas. Hoje, uma cervejaria chamada Donner, com 2 N's, onde faz cervejas misturando o mosto de uva, né, com o de cerveja, e o resultado surpreendente. É delicioso. É muito bom. Muito bom. Eu vou apostar nisso. Eu acho que é uma coisa bem legal para fazer cervejas diferentes, assim. E o que eu acho que a gente perde no mundo do vinho é o que é mais interessante no mundo da cerveja, que as pessoas não têm medo de experimentar e não têm preconceito com uma coisa diferente, né? Verdade. Então, o mundo da cerveja artesanal deve ser controlada, né? Porque vai longe. Mas tudo bem, não tem problema, né? Mas é importante ressaltar, Gabi, que essa mentalidade é aqui no nosso país, porque lá fora é diferente. É aqui. São mais tradicionalistas. Que a gente tem essa cultura do vinho ser algo inalcançável, né? A gente tem um problema com isso aqui, né? Essa com nossa cultura. Mas lá fora eles são bem abertos a provar coisas diferentes também. Né? Maravilha. Mas que o mundo cervejeiro é outra coisa, né? Eu sempre brinco, né? Que eu saio para tomar, às vezes, alguma coisa com os amigos, né? Aí eles falam, você vai tomar vinho e vai tomar cerveja. Aí eu sempre falo, quando eu tô com os meus amigos bárbaros, eu tomo cerveja. E senão eles ficam me zoando, me lascando. Eu falo, eu vou tomar cerveja, hoje eu vou tomar cerveja. Mas eu adoro cerveja. Eu fui fazer um curso de introdução ao mundo da cerveja para entender os estilos, para entender o que é que eu gosto e como pedir aquilo que eu gosto, que isso é um problema também, né?
A gente, Edu, a gente não tinha essa coisa da micro cervejaria, de micros, tantas micro cervejarias que apareceram nos últimos tempos. De quanto tempo para cá isso vem acontecendo e o que levou a esse boom dessas micro cervejarias? Você saberia dizer isso historicamente, um pouco sobre isso? Sim, na verdade, o que acontece é que desde a abertura de mercado no Brasil, o brasileiro passa a ter experiências gastronômicas novas, né? Então, com queijos, com cafés, com vinhos, com azeites. E a partir do momento em que se descobrem as cervejas diferentes das comuns do dia a dia, você começa a encontrar essas experiências interessantes gastronômicas também. E isso vai criando uma demanda de mercado, e a vantagem da micro cervejaria é que ela consegue atender nichos. Ela não precisa produzir tanto igual uma grande cervejaria. Então, uma micro cervejaria pode ter 10 estilos de cerveja, terminando um mês produzindo 10 mil litros de cerveja, enquanto uma grande cervejaria precisa pelo menos produzir 500 mil litros em cada tanque dela, né? E daí não consegue conversar com esse nicho de mercado. Isso fez com que as microcervejarias fossem se expandindo no Brasil, seguindo uma tendência que é mundial. Tá? Estados Unidos é muito forte nisso hoje, e mesmo países tradicionais como a Alemanha, a Bélgica, têm um crescimento forte, né, nas cervejas. E aqui a gente seguiu esse caminho, que é uma tendência mundial, e chamou mais atenção por ser algo novo, por ser algo inusitado, onde a gente não tinha acesso. Legal, legal. Vanessa, quer encerrar? Acho que ninguém mais tem perguntas. Eu só queria fazer só mais uma consideração. O ano que vem, Edu, a gente está planejando fazer uma harmonização, não um jantar, mas pode ser um happy hour harmonizado de cervejas, hein? Opa. E nós, os cervejeiros aqui do curso, íamos fazer para esse ano uma Golden Strong Belgian Ale, uma Delirium Tremens clone. Eu fiz, mas meu marido tomou tudo. Esperto. Vai fazer uma boa. Vamos. E aí a gente quer convidar você. Claro, pô, vai ser com certeza. Já está aceito o convite. Muito obrigada, Edu. Muito obrigada pela palestra. Nós, do Instituto Federal, ficamos muito felizes quando você aceitou o convite. E eu tenho certeza que a palestra foi muito, muito enriquecedora para todo mundo. E nós só temos a agradecer, tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Você participar da nossa semana do enólogo. Obrigada, viu? As palminhas não tem, mas a gente... Tchau, gente. Tchau. Obrigada por assistir a palestra.